Eu estou trazendo hoje à tribuna um tema que tem sido motivo de muita preocupação dos pernambucanos aqui nos últimos meses. É uma tentativa do Ministério da Saúde, que através já de várias investidas, tem tentado esvaziar aquele projeto da Hemobras lá em Pernambuco. Então, nesse momento, a bancada do Estado está mobilizada para evitar eu diria que algumas iniciativas do Ministério da Saúde prosperem no sentido do esvaziamento definitivo do projeto. Então, eu vim mais uma vez, não é a primeira vez que venho a essa tribuna para poder discutir esse tema, mas venho mais uma vez, sou obrigado a vir mais uma vez para, por assim dizer, apontar e, mais do que isso, cobrar do governo federal uma posição clara, inequívoca, sobre a própria posição do governo. Porque o que temos assistido, estranhamente, é que o presidente da República se manifesta quando é procurado pela bancada, reiterando o compromisso de evitar que esse golpe possa ser perpetrado contra os interesses de Pernambuco e, ao mesmo tempo, o ministro, com muito desembaraço, se movimenta na direção oposta a essa orientação do presidente. Então, eu creio que seja algo, de certo modo, até difícil de entender essa posição absolutamente contraditória entre o que o presidente expressa nas audiências e a postura do seu ministro da Saúde. Bom, essa questão ligada à Hemobras, meus caros senadores, ela tem origem. A Hemobras foi implantada para fazer o fracionamento do plasma. E a tecnologia vem avançando extraordinariamente nessa área. E hoje há um plasma que tem origem, não tem origem animal, mas que se presta extraordinariamente para atuar, que é hoje um produto tecnologicamente avançado, que chama-se o recombinante, que, para terem uma ideia de tudo que o Ministério da Saúde hoje demanda nessa área, 90% do orçamento se destina à compra desse fator 8, que é o fator recombinante. O plasma de origem animal hoje tem menos importância. E a Hemobras, para se colocar na fronteira tecnológica, fez uma parceria de desenvolvimento produtivo com uma grande empresa internacional, que hoje é a Shire, é a cedente da tecnologia, e há um contrato que está em curso, que está vigorando. Sofreu percalços, porque algumas contrapartidas que deveriam ser oferecidas pela própria Hemobras não foram oferecidas à época tempestivamente, menos por culpa da empresa e mais pelas dificuldades orçamentárias do próprio Ministério da Saúde. E o fato é que esse fator recombinante hoje, graças a essa PDP, ele é importado dessa empresa cedente de tecnologia, mas ela tem, por assim dizer, nesse contrato, depois de um certo período, nós vamos fabricar e desenvolver o produto em Pernambuco. Bom, com essas ações que têm sido lideradas pelo Ministério da Saúde, parece que o ministro desconhece os investimentos já realizados na planta em Pernambuco, não atenta para a insegurança jurídica decorrente de uma quebra unilateral de contrato, desse contrato em vigência, que é a PDP, desconsidera que qualquer outra solução implicaria no maior prazo para a transferência da tecnologia e, além disso, haveria um impacto no médio e longo prazo sobre os gastos públicos decorrentes dessa decisão. Também pouco se interessa, ao que parece, pela própria proposta de reformulação da PDP com a atual parceira da Hemobras. Justamente através dessa reformulação é que poderia se dar o encaminhamento inicial
e natural num processo de negociação equilibrada e justa. Assim, em defesa de Pernambuco e desse projeto que consolida o polo farmacoquímico lá de Goiânia, eu venho fazer rapidamente uma cronologia dessas ações que confirmam, a meu ver, uma posição, eu diria que estranha e pouco clara, pouco transparente, que vem sendo revelada pelo ministro da Saúde no tratamento desse tema. Inicialmente, ainda em julho deste ano, em resposta à suspensão que foi feita dessa parceria de desenvolvimento produtivo, a Hemobras submeteu no dia 24 do mês de julho, à época, uma proposta de reformulação, prevendo, entre outras condições, novos investimentos dessa empresa, a Shire, que é a cedente de tecnologia. A proposta atual alcança quase 250 milhões de dólares para a conclusão da fábrica de recombinantes em Goiânia. De lá até hoje, nunca houve claramente um canal de negociação aberto e fluido por parte do Ministério da Saúde a respeito dessa, a meu ver, dessa iniciativa da empresa de adequar a proposta. Enquanto isso, o Ministério avançava em uma tratativa específica que, ao final, implicaria em transferir à planta industrial de recombinante, volto a dizer, o produto de maior valor agregado e disseminador de tecnologia de ponta, para o Paraná, ou seja, a perspectiva de produção do fator 8 recombinante se deslocaria da planta de Pernambuco para o Paraná. Em agosto de 2017, uma reunião de iniciativa do presidente da República, que orientou o ministro para que fizesse esse encontro, com ministros do Estado pernambucanos, o Ministério da Saúde, depois dessa reunião a que eu tive a oportunidade de comparecer, a convite dos ministros de Pernambuco, o Ministério da Saúde, depois desse encontro, em agosto, aparentemente recuou, chegando a divulgar uma nota pública informando que o projeto de Pernambuco estaria preservado no sentido de poder fazer em Pernambuco a fabricação de recombinantes. Nessa nota, o Ministério informou ainda que negociaria com investidores a construção da fábrica no Estado e fez alusão à proposta da própria Shire. Não obstante essa nota, esse informativo, no início do mês passado, o Ministério da Saúde publicou aviso de audiência pública, já realizada no dia 25 de setembro, com o objetivo de adquirir, por meio alheio à PDP, fora do âmbito desse contrato, adquirir 300 milhões de unidades internacionais do medicamento, o que corresponde a cerca de 6 meses de fornecimento do produto. Além de desrespeitar uma medida liminar concedida pela Justiça Federal do Distrito Federal, que confirmou a manutenção da parceria da Hemobras com a Shire, a iniciativa do Ministério da Saúde de comprar o produto, ignorando os compromissos e o contrato pré-existente, como eu já falei, atenta contra a própria sobrevivência da Hemobras, já que o fornecimento do medicamento é sua principal, se não única, fonte de geração de receita. Assim, em termos práticos, se concretizada a compra pelo Ministério fora da PDP celebrada pela Hemobras, essa planta lá em Pernambuco ficaria praticamente inativa e sem capacidade de gerar receita. Finalmente, há ainda em todo esse contexto um claro risco de desabastecimento,
já que na audiência pública do dia 25 de setembro ficou claro que nenhuma das demais empresas que poderiam fornecer o produto quis se comprometer com o quantitativo e prazo de entrega exigidos pelo Ministério da Saúde. A decisão mais sensata, senhor presidente, seria de manter o atual contrato de compras, até porque a licitação lançada corre um sério risco de ser judicializada e existe um tempo mínimo de 4 meses para a produção e distribuição dos medicamentos em toda a rede de hemocentros do país. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, felizmente, na semana passada, mais 2 decisões indicam que o caminho seguido até agora pelo Ministério da Saúde tem sido equivocado. Primeiro, foi indeferido pela Justiça de Brasília o pedido do ministro para suspender a liminar que mantém a atual parceria de desenvolvimento produtivo da Hemobras. Segundo, na mesma linha, o TCU determinou em medida cautelar, em sede de medida cautelar, a manutenção da parceria, que, de um lado, prevê a transferência de tecnologia do fator recombinante para a planta de Goiânia e, de outro, a compra pelo Ministério da Saúde desse produto junto à Hemobras, cujo fornecimento será feito pela empresa que já referi, que é a empresa internacional, até que se complete todo o ciclo de incorporação do processo produtivo e tecnológico. E, finalmente, o Ministério Público Federal de Pernambuco deve ingressar com uma ação civil pública para impedir que o Ministério da Saúde faça licitação para a compra do fator 8 recombinante usado por pessoas com hemofilia. Na avaliação do Ministério Público, a pasta estaria criando uma situação de urgência de forma artificial, justamente para fazer a aquisição, evitando a compra por meio lá da planta de Pernambuco. Nas palavras da procuradora Silvia Regina Pontes Lopes, abre aspas, os estoques do medicamento vão acabar em fevereiro e o ministro, em vez de proceder com o contrato regular, como sempre fez, via Hemobras, está, nos termos da procuradora, inventando essa emergência para justificar indevidamente a sua atitude. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, há cerca de 2 semanas, numa nova reunião entre a bancada parlamentar, os ministros de Pernambuco e o presidente da República, ficou determinado que a planta da Hemobras em Pernambuco irá produzir o fator recombinante, além da atividade originalmente prevista de fracionamento do plasma. Além da autonomia e segurança no fornecimento com a produção doméstica pela empresa pública, assegura-se os impactos no desenvolvimento regional ao adensar o polo farmacoquímico da Mata Norte em função do empreendimento de elevada densidade tecnológica que pode ser, inclusive, uma âncora para novos e importantes investimentos nessa área. Eu quero, com muita satisfação, ouvir o senador Cristóvão Buarque. Senador Armando, eu quero apenas que me inclua nessa bancada de Pernambuco. Muito bem. Nessa luta. Quando o senhor disse conterrâneo, eu disse, não, conterrâneo é quem nasceu no lugar. Eu não sou apenas conterrâneo, eu sou pernambucano. Pernambucano. Muito Sabe bem. que quando a gente pergunta às pessoas de outro estado, você é de onde? Eles, nasci em tal lugar. Quando a gente pergunta a um pernambucano, você é de onde? Eles, eu sou pernambucano, não é apenas nascer. Então, eu sou. Além disso, sou casado com uma goianense, ou seja, da cidade onde está previsto o projeto e que deu esse salto tão grande com a indústria automobilística nos últimos anos. Conheço Goiânia desde que era desse tamanho assim. Então, eu quero que me inclua.
Até porque, nesse caso, tem algo que o senhor, pela sua generosidade, cortesia, não falou. É que eu acho muito suspeito que o ministro esteja querendo levar para o seu Estado. Eu acho isso meio esquisito, sinceramente. Precisava ter argumentos muito fortes para dizer, por que não? Se vai tirar de Goiânia, que não vejo razão para isso, mas se tivesse razão, eu tinha que dizer, por que não um dos outros 26 estados? Por que não o Distrito Federal? Porque exatamente o Paraná, e isso não é bom para a imagem do governo do presidente Temer, que precisa tanto de credibilidade e passar a ideia de imparcialidade e não proteger ninguém. Lembre-se que uma das coisas que abalou o governo Temer e que vem de lá para cá piorando foi aquele caso do edifício do Gedel, que o Gedel tinha um apartamento e que passou-se a ideia, aliás, mais do que ideia, né? Se constatou pelo próprio presidente, na época, do Instituto do Patrimônio Histórico, que estava em causa própria. Nesse caso aí, eu não vou dizer que o ministro está em causa pessoal própria, mas pode passar a impressão que é interesse do seu Estado. Se fosse deputado, se fosse senador, tudo bem, é o papel do parlamentar lutar para o seu Estado, mas ministro é do Brasil inteiro. O ministro tem que colocar o interesse nacional na frente dos interesses de qualquer região e qualquer unidade da federação. E a sensação que eu tenho é que não está colocando e que, além disso, está privilegiando o seu Estado como ministro. Isso não fica bem. Então, para ser coerente, podem me tomar como suspeito, no caso de defender Pernambuco. Mas nem tanto, porque eu sou senador pelo Distrito Federal. Uma das coisas boas de estar no Distrito Federal, de morar no Distrito Federal, de ser político federal, é que no Distrito Federal todo mundo aceita você dizer, eu sou daqui, mas sou pernambucano. Nos outros estados é difícil um senador dizer isso ou um deputado. Mas então me conte na sua bancada, senador, porque eu acho correto, justo e porque eu sou pernambucano. Muito obrigado, senador Cristóvão. Eu vou, inclusive, propor que o senador Cristóvão possa ser designado árbitro dessa contenda. Eu tenho certeza que ele vai definir-se aí com toda... Eu não aceito, eu não serei neutro. Muito bem. Mas eu Senador queria ouvir com satisfação o nobre senador Jorge Viana. Eu queria mais cumprimentar Vossa Excelência, me associar ao colega senador Cristóvão. Nós já tivemos hoje, graças a uma iniciativa dele, uma sessão extraordinária aqui pela manhã, nessa segunda-feira, que eu tive a satisfação de usar essa tribuna que Vossa Excelência usa agora, lembrando, celebrando, procurando alertar, procurando questionar os desafios, mas especialmente homenageando as professoras e os professores do Brasil, que o dia é celebrado no próximo dia 15. E o senador Cristóvão presidiu a sessão com a história, com o compromisso de vida que tem com a educação, e eu tive a honra de participar. E agora vi, essa é a parte dele, a Vossa Excelência, ele é pernambucano, mas é um cidadão brasileiro, do Brasil, de Brasília, senador de Brasília, mas eu já ouvi o meu querido líder, colega de Vossa Excelência, de bancada, e meu colega aqui, Humberto Costa, várias vezes trazendo esse tema que Vossa Excelência aborda da tribuna. Então, é um tema suprapartidário, é um tema que pensa o Brasil, que pensa o Nordeste, que pensa Pernambuco. E eu, sinceramente, acho que tudo o que foi falado por Vossas Excelências são mais do que fundamentos, são os fatos. E dentro disso nós não podemos sequer pensar na possibilidade de termos algum tipo de contrabando numa questão tão essencial que é necessária para o Estado brasileiro. É uma questão de saúde pública, uma questão fundamental. Então, eu quero parabenizar a Vossa Excelência, senador Armando, e me associar ao senador Cristóvão, nascido em Pernambuco, o estado de Vossa Excelência. Eu vi também o senador Elmano falando que a última parada dele rumo ao Piauí foi também em Pernambuco. Saindo de lá e chegou, eu estava acompanhando a sessão, e é uma história muito bonita, de mais de 50 anos de Piauí, né, senador Elmano? Aliás, eu quero parabenizar o presidente, governador e nosso amigo senador Wellington Dias
pela avaliação. Nesse momento, tem um governador como ele, bem avaliado pelo povo, a principal liderança do Estado nesse momento, é fruto de muito trabalho, um trabalho decente e honesto que o senador, nosso colega senador, que muito me honrou ser colega dele e governador junto com ele, hoje ele é governador junto com meu irmão, Tião Viana Wellington Dias. Mas eu queria, senador Armando, fazer uma referência, sair os números da balança comercial. Só queria aqui, fazendo justiça a Vossa Excelência, que os pernambucanos, que todos os brasileiros, que os empresários entendam. Mais uma vez, o Brasil está colhendo aquilo que plantou, mas não plantou agora. Eu tenho que dizer que, graças a presidente Dilma, é criticada por muita coisa. Muita coisa é injustiça cometida contra ela. Algumas pode-se ter até razão, porque quem assume um cargo como o dela, você também erra. Mas ela convidou Vossa Excelência para ser ministro. Vossa Excelência, a duras penas, no momento de extrema dificuldade do país, criou as bases de uma política de comércio exterior, e eu ponho na sua conta, na conta do governo da presidente Dilma, uma política que pensasse o país. E o que é que nós tivemos? O único indicador muito positivo que vem dos fundamentos positivos é esse, porque a inflação que nós estamos vivendo hoje, ela é fruto da falta de dinheiro do povo comprar. As pessoas não têm como comprar, e aí os preços caíram. Basicamente isso, pelo menos uma componente importante da queda da inflação é isso. Então, eu não posso, mesmo celebrando uma inflação baixa, eu não posso pôr isso como resultado da política do governo. Não, isso é resultado da falta de política do governo, do caos que nós estamos vivendo. Mas o trabalho que Vossa Excelência fez no Ministério está rendendo os frutos até agora. O ano passado, salvo engano, nessa época, tinha um saldo comercial de 30 e poucos bilhões. Terminamos o ano com mais de 40 bilhões. Esse ano já passou dos 50 bilhões no mês de outubro, ou seja, até setembro. Devemos ter um saldo, e eu queria cumprimentar Vossa Excelência, fazer justiça, registrar, porque não falta agora vir dizer que foi o Meirelles, que foi não sei quem, que foi Temer, não. Esse é o resultado de uma política, de um governo que criou os fundamentos para ela, numa relação lá atrás, trabalhando, e Vossa Excelência estava na engenharia dessa política, por isso que, além de cumprimentar pelo discurso que faz sobre uma questão estratégica para o Brasil e Pernambuco, eu quero também aproveitar e fazer essa ressalva e até pedindo, se possível, um comentário de Vossa Excelência sobre essa questão que é tão fundamental. Imagine o Brasil com um rombo de 159 bilhões na sua conta fiscal, conseguir ter um saldo comercial de mais de 50 bilhões no mês de setembro. Fruto, é bom, eu queria que a imprensa, com todo respeito a ela, registrasse isso, fruto de uma política desenhada, iniciada e que começou a acontecer no governo da presidente Dilma, em plena crise, quando Vossa Excelência era ministro do desenvolvimento desse país. Senador Jorge, eu quero agradecer muito a referência que Vossa Excelência faz a esse trabalho, que Vossa Excelência faz sempre de maneira generosa, mas eu queria pedir ao meu caro presidente para poder me dar depois uns minutinhos para eu fazer um comentário específico sobre esse tema da balança comercial e, mais uma vez, agradecendo essa generosa manifestação do senador Jorge Viana, que acompanha, todos nós sabemos aqui no Senado, que acompanha todas as questões de interesse do país, inclusive no plano econômico, e que caracteriza sempre a sua atuação por uma postura muito serena, muito equilibrada, que todos nós admiramos nessa casa. Vossa Excelência terá o tempo necessário, porque o reputo da mais alta relevância. Para fechar o tema que me trouxe aqui a essa tribuna, eu espero que depois dessas marchas e contramarchas, finalmente o Ministério da Saúde não fique desafiando as decisões jurídicas e tentando solapar o próprio posicionamento que o governo federal vem, através do presidente da República, manifestando. Então, nós esperamos que, dessa vez, a decisão possa ser definitivamente cumprida e que não hajam mais essas tentativas artificiais de subverter essa ordem, que, de forma justa e equilibrada, se busque aí
contemplar os interesses do país e de Pernambuco. A minha palavra não é a expressão de um regionalismo estreito ou de uma manifestação provinciana. Trata-se de respeitar decisões estratégicas que foram tomadas, recursos públicos que foram investidos e um modelo de transferência de tecnologia que pode ser defendido à luz do dia, sob qualquer critério e sob qualquer escrutínio que venha a ser feito do ponto de vista da aferição do interesse público. Então, eu gostaria de deixar essa palavra. Quanto à balança comercial, meu caríssimo senador Jorge Viana, o Brasil está registrando até setembro um resultado fantástico de 53 bilhões de dólares de superávit na balança comercial. Se tomássemos pela média dos 10 meses, nós poderíamos projetar um resultado esse ano que ultrapassaria os 60 bilhões de dólares. Isso é algo muito, muito significativo. Por quê? Porque isso nos leva a uma posição, meu caro presidente, em que o déficit em transações correntes, porque há uma conta do comércio e da transação de bens e há uma conta de serviços. A conta de serviços envolve a balança do turismo, de fretes, entra na conta, no balanço de transações correntes, a remessa de dividendos das empresas estrangeiras. Então, não fosse o excepcional desempenho da balança comercial, o déficit em transações correntes se elevaria a 2%, do PIB. Mas, graças ao desempenho da balança comercial, esse déficit vai se situar ao redor de 1%, o que é algo perfeitamente administrável. E, mais ainda, nós poderemos ter a perspectiva de ampliar as reservas cambiais do Brasil. Por quê? Porque, além do resultado da balança globalmente de bens e serviços apontar para um pequeno déficit em transações correntes, imenso superávit na balança comercial, mas, ao final, um déficit em transações correntes muito pequeno, mas considerando, meu caro senador Jorge, o IED, que é o investimento estrangeiro direto que entra nessa conta, que vai se aproximar esse ano de 78 bilhões de dólares, nós poderemos ver as nossas reservas cambiais, o saldo das reservas ampliado. Se o Brasil sempre consideramos que um seguro do Brasil contra a crise é esse nível extraordinário de reservas cambiais que nós acumulamos, imagine, Vossa Excelência, a possibilidade de ampliação das reservas graças ao resultado da balança comercial e ao resultado bastante reduzido do déficit em transações correntes. Isso é um trabalho que vem de longe, não vem da nossa passagem no Ministério, mas eu acho que temos, senador Jorge, e quando eu vejo um discurso sempre, às vezes, a meu ver, enviesado, tentando desprestigiar a função pública, eu quero dizer a Vossa Excelência a satisfação que tive de trabalhar com os quadros do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, sobretudo na área de comércio exterior. O Brasil dispõe de recursos humanos, de quadros muito qualificados. São analistas de comércio exterior, e esse é outro mérito dos governos Lula e Dilma, é que nós incentivamos a criação de uma carreira que pode-se dizer de Estado, de analistas de comércio exterior, mais de 300 brasileiros, do melhor nível possível. E eu quero dizer a Vossa Excelência que tive o privilégio de trabalhar com muitos deles, exatamente junto com Itamaraty, na realização de vários acordos que ampliaram o acesso dos produtos brasileiros aos mercados internacionais, a promoção de acordos de nova geração,
que não são apenas acordos tarifários, estrito sensu, mas acordos de convergência regulatória, acordos na área de serviços, acordos na área de compras governamentais, um acordo inédito com o Peru que foi feito. Então, eu tenho satisfação de ouvi-lo mais de uma vez. Com a compreensão do nosso presidente, Elmano Ferrer, é porque é um debate tão importante. Eu, hoje de manhã, tive uma longa conversa com o presidente Lula, que está aqui em Brasília. Eu fico pensando, né, que país que nós estamos vivendo, pelo menos setorialmente, de intolerância, de as pessoas sequer se preocuparem em ouvir o que o outro, que pensa diferente dela, tem a dizer, uma ação odiosa em tudo. Vossa Excelência está falando aqui, nós estamos falando de fatos concretos. O saldo da balança comercial do Brasil em 2017, um ano de profunda crise econômica para os brasileiros. Ainda com pequenos sinais de melhora, mas ainda vivendo uma crise profunda. Falando aqui de um saldo comercial até setembro de 53 bilhões de dólares. Um recorde. Agora, eu queria fazer uma análise. Outro dia, num debate na Comissão de Relações Exteriores, onde sou vice-presidente, eu fiz uma conta. Talvez o senhor, que foi ministro, meu colega, senador Armando, talvez nem tenha esse número. Mas durante 8 anos do governo do presidente Fernando Henrique, eu não estou falando isso para falar mal do governo do PSDB, não. São os números, os fatos. Durante os 8 anos do governo Fernando Henrique, o saldo comercial de 8 anos somado, 30 bilhões de dólares. 30 bilhões de dólares. Porque eram tempos difíceis, que o presidente Fernando Henrique também enfrentou. O do presidente Lula, eu fiz essa conta para um debate que eu fui participar. O saldo comercial do governo do presidente Lula, que é tão satanizado, que sofre uma verdadeira caçada. Eu tenho horas que eu digo, meu Deus, essa classe política, não é o presidente, nós que não merecemos o presidente Lula. Eu acho que o presidente Lula não merece essa elite brasileira. Porque ele entrou para a história por coisas boas. No saldo comercial do governo dele, os 8 anos, senador Armando, foram 340 bilhões de dólares. Porque o presidente Lula saiu país por país fazendo acordo comercial. Vossa Excelência estava acabando de falar isso. Não começou agora, não. Ele saiu com o Egito, mexeu com os países da África, com a Ásia, coisa que nenhum presidente tinha feito ainda. Ele falou, eu vou vender os produtos do Brasil. E não foi para ele ganhar dinheiro. Alguns podem achar, porque já vasculharam tudo dele. Não acharam conta no exterior, não acharam ouro em casa, não acharam filho com conta bancária que não possa ter explicação. O presidente Lula começou essa história de pôr o Brasil disputando o mundo, pondo os produtos brasileiros no mundo, e eu vi o resultado. Se nós formos olharmos país por país, o saldo comercial do Brasil é uma coisa extraordinária, porque eu sempre discordei de algo que a gente ainda vive hoje. O senhor foi ministro. Todos os nossos vizinhos perdem dinheiro com o Brasil. Da Argentina, Venezuela, aqui Uruguai, Bolívia, Peru, nós temos uma balança superavitária com ele, né? Superavitária. Claro que tem alguma exceção, quando tem um produto específico, uma commodity específica. Diferente da China, a China perde dinheiro com os vizinhos, ou seja, ela trata bem os vizinhos ganham dinheiro com ela, e ela ganha dinheiro de quem não é vizinho. O Brasil ganha dinheiro dos vizinhos e, às vezes, perde com a própria China, que é longe e tal. Mas o Brasil se ampliou fortemente o comércio. E veja o que é que acontece. Durante 8 anos, nós tivemos um saldo de balança comercial de 30 bilhões. Por isso que veio aí as nossas reservas no governo do presidente Lula. Agora vamos chegar a 400 bilhões. Qual é o país do mundo? Quantos países tem no mundo que tem uma reserva que é uma espécie de um selo de garantia mais profundo como o nosso? E agora nós estamos chegando, num único ano, eu não sei, Vossa Excelência deve ter previsão, mas deve passar dos 60 bilhões de dólares o saldo da balança comercial nesse ano. E vai aumentar muito as nossas reservas. Devemos aos trabalhadores, devemos a empresários, devemos, enfim, mas há uma política de estabelecer relação com o mundo. E eu lamento que outros setores que estavam indo tão bem, em vez de consertarmos o que estava errado, nós estamos destruindo tudo. O setor da indústria naval, por exemplo, é um pecado fazermos isso. Nós vamos voltar a ser comprador. Nós estamos começando a produzir equipamentos de
de alta tecnologia, com um custo elevadíssimo, e em vez de consertar, combatendo um gatuno que estava ali se apropriando, um ladrão ou outro, nós resolvemos desmontar tudo. Então, senador Armando, essa é uma questão fundamental, mas eu queria que ainda, para Vossa Excelência, que foi presidente da CNI há tanto tempo, hoje nós tivemos a escolha, vimos em Estocolmo a escolha do Nobel de Economia. Tem dois dados, a escolha do Nobel de Economia hoje e também uma longa matéria sobre spread bancário. Spread bancário, para quem não entende direito, é o quanto que o banco ganha para fazer suas transações. 22% no Brasil. Aí vem logo em seguida, Alemanha, Estados Unidos, 5%. 4 vezes menos. E depois entra alguém ligado aos bancos dizendo que o problema é que aqui no Brasil o custo é muito alto. Não, eu só não entendo isso, senador presidente Elmano. Como é que a gente consegue ter o estratosférico juro de cartão de crédito, juro de cheque especial, juro real? Os banqueiros são concentradíssimos em 4, 5 bancos. Quanto mais crise, mais eles ganham. E nós estamos vivendo. E o novo Nobel de Economia, ganhou por conta de uma tese sobre economia comportamental. Ele estuda nós, seres humanos, como é que a gente lida com as coisas. Quanto que a gente tem de fraqueza na hora de comprar, na hora de poupar, na hora de ter um equilíbrio fiscal mínimo com a família que um cidadão tem que ter. Ou seja, ao mesmo tempo que ele tenta sair dessa coisa mecanicista, que banco não socorre ninguém. Ele tira quando a gente está bem e tira quando a gente está muito mal, tudo, o resto que sobra. E eu acho que o Brasil ainda não encontrou uma maneira, porque, veja, Vossa Excelência, nós temos um saldo comercial de 56 bilhões de dólares, vamos fazer por baixo, Vossa Excelência que sabe bem o câmbio, isso dá quanto em bilhões de reais? Multiplicamos por 3 ponto alguma coisa, nós estamos falando de 150 bilhões de reais, mais quase o valor do nosso déficit. Um rombo de 150 bilhões, 159 bilhões, temos aí. Mas nós temos que pagar 500, 600 bilhões de juro da dívida. E não aparece, a gente só empodera banqueiro, não aparece ninguém para dizer, espera aí, será que não tem um Nobel de Economia, que não seja só economia comportamental, mas é uma economia de Estado, para dizer, olha, não se trata de calote, não se trata de não pagar, mas se trata da gente sobreviver. Nosso país é viável, tem um saldo lá fora. Eu queria um pouco de comentário de Vossa Excelência, senador Armando, também, aproveitando pela vivência de empresário, presidente da CNI, tanto tempo, e um estudioso da matéria, e alguém que ajudou a criar esses fundamentos que faz o Brasil ter uma única grande notícia boa, que é o saldo da balança comercial. Será que não é possível, mesmo para que atravessemos aí esse período de crise, será que a solução é essa, tirar dinheiro das universidades, tirar dinheiro da ciência e tecnologia, falir a FUNAI, acabar com tudo que nós temos de política social? Estão destruindo a política social que o Brasil tinha e o resultado vai ser violência. As pessoas têm que se perguntar, quando a gente tira dinheiro da mão do pobre, vem o quê? Vem desespero. Vem uma situação mais grave, de instabilidade, para botar na concentração dos que já têm. O contrário do que o presidente Lula fazia, porque pouco dinheiro na mão de muitas pessoas, é distribuição de renda, esse dinheiro vai vir para quem já tem dinheiro, porque eles vão comprar. Então, em vez de pacificar o país, nós estamos criando a cisânia, a separação, e eu fico muito triste de ver uma situação dessa, e acho que a economia tem muito a ver com isso. Hoje foi o dia da escolha do Nobel, hoje foi o anúncio do saldo da balança comercial e hoje foi também um anúncio do spread bancário. Senador, Vossa Excelência traz aqui também um outro tema importante, que é esse dos spreads. Agora, na avaliação do comportamento da balança ao longo dessas 2 décadas, é sempre bom dar um desconto à questão da variação de preço de commodities. Por exemplo, durante o período em que estivemos lá no Ministério, lamentavelmente os preços estavam deprimidos. Então, nós estamos colhendo agora, né, nesse resultado da balança que nós temos, é claro que há alguns setores da manufatura que estão colhendo resultados fantásticos, como o setor automotivo, por exemplo, que aumenta as exportações esse ano 60%.
Nós atuamos muito para abrir mercados para o setor automotivo, acordos com a Colômbia, acordos com o Peru, acordos com a renegociação do acordo automotivo com o México, com a Argentina. Mas nós estamos tendo um bônus esse ano, que é a valorização de preços das commodities, especialmente os minérios e o petróleo. O Brasil é exportador líquido hoje de petróleo. E essa conta é uma conta muito importante. Então, o efeito preço no resultado, recuperação de preços de commodities, é muito expressiva. Mas temos aumento no volume, no quantum, que é outra forma de ler a balança. Você lê pelo valor e lê pelo volume, pelos volumes físicos. Então, o Brasil está ganhando. Mas, ainda assim, o Brasil é ainda apenas o 25º exportador do mundo. Nós temos uma avenida imensa para aumentar ainda mais a inserção internacional do Brasil. Eu costumava dizer, quando lançamos o Plano Nacional de Exportação, eu dizia que existem 33 Brasis lá fora para a gente descobrir. O que é isso, senador Jorge Viana? É que o Brasil representa 3% do PIB mundial. Então, se nós temos um mercado aqui, imagine que lá fora existem 33 Brasis em PIB equivalente para nós descobrirmos, para nós ampliarmos as nossas exportações. Então, o Brasil precisa fazer muito mais no comércio exterior. A relação entre a corrente de comércio e o PIB é de pouco mais de 20% esse ano. Há países em que essa relação alcança, mesmo países que têm um mercado interno expressivo, essa relação alcança 40%. Então, nós temos muito que ampliar nas exportações. E tem um outro ponto importante. É o maior escrutínio, o mais importante da competitividade. Quem mais exporta é quem é mais competitivo. Leia-se a Alemanha. O fator China não abalou a Alemanha, porque a Alemanha foi buscar os nichos da indústria de maior densidade tecnológica e continuou a crescer extraordinariamente, a ampliar as exportações, mesmo com a emergência da China, que se transformou na grande fábrica do mundo. Mas a Alemanha mantém-se firme como uma potência exportadora de produtos manufaturados de maior valor agregado. Então, a estratégia de crescimento do país tem que levar em conta a questão do comércio exterior. Sobre os spreads bancários, senador Jorge, um rápido comentário. O nosso Senado está dando uma contribuição importante quando aprovou a semana passada na CCJ a nova legislação do cadastro positivo. Isso afeta o spread na veia. E eu espero que está na pauta dessa semana que a gente possa aprovar aqui no plenário. Essa é uma medida concreta para reduzir o spread, porque você passa a ter um cadastro positivo, a poder discriminar o tomador do crédito, de modo a não fazer com que todos paguem pela inadimplência de alguns, que é o que acontece no sistema atual. Há um prêmio de risco que está na taxa de juros e que é cobrado para todos indistintamente, quando, na realidade, se eu mostro que tem um histórico de bom pagador, eu deveria ter uma taxa de juros diferenciada, e é isso que a experiência internacional consagra. O Brasil só fala de cadastro negativo, de negativar, de Serasa. Vamos falar de cadastro positivo. E com essas alterações, nós vamos ter um banco de dados de mais de 100 milhões de brasileiros. Vamos dar oportunidade, senador Elmano, àqueles brasileiros que não estão no sistema bancário, que não são bancarizados, nós podemos utilizar o pagamento deles de utilidades públicas, como a conta de luz, a conta de telefone, para usar no histórico de crédito como algo que abone a pessoa, o cidadão comum, que paga as suas contas em dia. Então, essa nova legislação do cadastro positivo vai ser algo que vai incluir um contingente imenso de brasileiros que hoje estão à margem do mercado. E sobre o Prêmio Nobel,
A economia é uma coisa fascinante porque há um elemento, uma variável que não há modelo econométrico que possa capturar, que é a variável do comportamento humano. É por isso que muitos acham que ela não chega, como toda ciência social tem essa precariedade, mas ao mesmo tempo há modelos muito sofisticados, modelos econométricos, que no mundo vêm ganhando importância para que você possa fazer projeções, etc. Mas alguém já disse com muita propriedade, e eu queria fechar aqui minha participação, diz que na economia a ignorância tem certezas e a sabedoria tem dúvidas.